Zé, queria pedir para você já começar falando qual a sua expectativa para o jogo de hoje. Você que hoje vai participar da transmissão lá da ESPN, né, também no Star Plus. Queria pedir para você conversar com a gente, explicar qual que é a sua leitura do jogo de hoje. Não, eu vejo assim, eu ainda acho que o Corinthians pode jogar um pouquinho mais, né? O Vanderlei está tentando achar um posicionamento, mas eu acho que ele já deveria ter acertado isso com um pouco mais de velocidade em relação a algumas dificuldades que nós estamos encontrando. Primeiro, durante toda a minha vida eu escutei dos treinadores, o time começa do ataque, depois meio campo, depois defesa. Né? Por que eles falavam isso? Porque você começa uma organização do ataque, né? Então, por exemplo, o Corinthians não consegue fazer essa bola parar na frente. O Yuri Alberto tem alguma dificuldade em fazer o pivô, em segurar essa bola, em entender e fazer a leitura de jogo, o que é necessário para determinados momentos da partida. Se você tem que brigar com os zagueiros, se você tem que segurar essa bola, se você tem que fazer o pivô para quem está chegando. O Yuri Alberto não consegue fazer nenhuma, nem as outras coisas, ele tem dificuldades. Ah, mas ele está sozinho, sim, ele começa a jogar sozinho, aí o meio campo não consegue chegar, a defesa não consegue se aproximar, e aí você vê a grande dificuldade que tem o Corinthians. O Vanderlei passa por algumas dúvidas, não sei se são algumas dúvidas, algumas decisões que ele precisa tomar. Nós não podemos, o Corinthians não pode ficar dependendo exclusivamente de criação do Renato Augusto. O Renato Augusto é o grande responsável por mudar o jogo do Corinthians, da forma como o Corinthians joga muitas vezes. Quando o Renato Augusto está dentro de campo é uma, e quando ele não está é outra. Então você tem o Rojas, que pode jogar um pouquinho por dentro, aí você abre pelo lado direito, talvez o Pedro, do lado esquerdo você coloca o Wesley, centralizado ali com o Rojas, quando o Renato não se encontra, porque esses dois meninos eles conseguem fazer muitas vezes as laterais, né, para ajudar um pouco na marcação, para ter um time um pouco mais equilibrado, e no meio campo, aí eu acho que é a grande dificuldade do Vanderlei. Eu gosto muito da personalidade do Moscardo, gosto muito, é um menino que tem 17 anos, que tem uma personalidade gigantesca, o menino erra, vai lá, tenta roubar essa bola, tenta fazer de novo, isso é fantástico, mas em termos de posicionamento, ele é cru ainda, né? Ele queimou, ele pulou etapas, e aí o Vanderlei comete um grande erro, porque coloca o Moscardo centralizado e o Maicon do lado direito e o Renato do lado esquerdo como um terceiro jogador de meio campo, só que aí você tira toda a qualidade do Renato, porque o Renato é obrigado a voltar um pouquinho mais para ajudar na marcação, e aí você perde o jogador na criação. Então, acho que ele poderia muito bem colocar o Moscardo pelo lado direito, o Maicon pelo lado esquerdo, né, um 4-2-3-1, e deixar o Renato solto. E aí, talvez, por exemplo, o Rojas aberto pelo lado direito, com Wesley velocidade, ele tem algumas opções que ele precisa tomar essa decisão, né, para transformar esse time um pouco mais competitivo. Mas eu acho que o meio-campo é o grande problema do Vanderlei em acertar o posicionamento, especialmente do menino, do Moscardo, porque ele não vem jogando bem, não pela falta de qualidade, mas sim pela falta de posicionamento. E a defesa, eu acho que a defesa do Corinthians, por isso que eu falei que o time começa da frente até chegar à defesa, porque a defesa do Corinthians é uma defesa forte. Eu acho que o Lucas Veríssimo chega, acerta esse time nas questões de bolas altas, né, faltas, escanteios, ele é muito bom. Ele tem uma personalidade muito forte, ele com o Gil acho que acertaram ali esse miolo da zaga, e as duas laterais, né, quando joga o Fábio Santos e o Fagner ou o Bruno, é um time que defensivamente sabe se defender, só que os outros 6 jogadores precisam ajudar também, então o Vanderlei eu acho que precisa acertar um pouco mais esse time. No mais, vai jogar contra um time muito forte. O Fortaleza, todas as vezes que jogou contra o Corinthians dentro da Neoquímica, desculpa até me prolongar aí um pouquinho, mas o Fortaleza, todas as vezes que jogou contra o Corinthians na Neoquímica, jogou bem e colocou o Corinthians em dificuldade. Na maioria das vezes, o Fortaleza foi melhor durante 90 minutos. Então, vamos ver o que o Vanderlei vai fazer. Se o Vanderlei entrar, como vem entrando, lá atrás, esperando o time adversário para jogar no contra-ataque, aí eu não gosto não, eu acho que o Corinthians dentro de casa tem que pressionar o time adversário, tem que fazer sentir o calor da torcida, a pressão da torcida, a dificuldade de jogar no campo, né, porque o campo do Corinthians é um campo diferente dos outros campos do futebol brasileiro, e o Corinthians tem que saber tirar proveito disso, não pode ficar esperando dentro de casa o erro do adversário para jogar no contra-ataque. Muito bom dia, Zé Elias, Marcelo Becker falando. Você tem muita propriedade para falar sobre o Moscardo e falou já do posicionamento dele.
eu tinha algumas dúvidas e tenho ainda sobre encaixe de Moscardo e Maicon. Porque o Moscardo surge, o Maicon vai para o banco, o Maicon volta quando o Moscardo tem um problema no apêndice. E aí voltam com os dois juntos. Eu não tenho absoluta certeza se eles encaixaram como dois volantes, como seria Bernardo e Zé, por exemplo. Bom falar contigo, Zé. Bom dia, né, Marcelo? Prazer é todo meu. Então, eu acho isso, Marcelo. Eu acho que o encaixe de marcação ele é possível, desde que os dois jogadores joguem numa posição correta. Se você joga com o Moscardo centralizado, você tem que ter o Maicon pelo lado esquerdo. Você não pode jogar o Maicon pelo lado direito, porque é uma perna invertida. O Maicon, ultimamente, ele mudou muito a sua forma de jogar. Eu sempre fui muito fã do Maicon. Mas o Maicon hoje é um jogador inseguro. Se vocês lembrarem do posicionamento do Maicon, ele sempre está procurando pegar essa bola e já olhando para os adversários para ver para quem ele vai tocar. Entendeu? Então ele já recebe essa bola já esperando já para tocar de primeira, para poder meio que se livrar da bola ou tentar não perder, muito por conta daquele episódio que aconteceu, que ele perdeu uma bola, o time perdeu e ele ficou meio que sentido com aquilo ali, né? Meio frustrado ou marcado ali um pouco com esse tipo de situação. Então, para mim, é o seguinte, se você vai jogar com o Maicon e com o Moscardo, os dois têm que jogar um ao lado do outro. Né? Então, o Maicon pelo lado esquerdo, que é o forte dele, que ele consegue jogar de frente para o gol adversário e olhando todo o campo, e o Moscardo pelo lado direito, né? Porque aí ele consegue também jogar de frente, olhando para o campo todo, e você tem uma cobertura, né, na posição. A gente fala que é para fazer diagonal, né? Então, por exemplo, se o Maicon sai, se o Moscardo sai pelo lado direito para fazer uma cobertura ou para ajudar na marcação, o Maicon fecha em diagonal e fica parado na frente da zaga do Corinthians. Então você tem uma proteção maior. Quando recupera essa bola, você tem os dois jogadores que podem sair. E são dois jogadores de qualidade. Então você tem sempre a possibilidade de um homem a mais chegando no meio campo para ajudar na criação das jogadas. Não, como eu falei, não ficar dependente justamente só do Renato Augusto. Então acho que o encaixe de marcação ele é possível, desde que seja um posicionamento correto. Insistir com o Moscardo centralizado e o Maicon pela direita, isso não vai dar certo, porque o menino não tem ele tem muita vontade, ele tem muita qualidade, e de fato, quando me falaram a primeira vez, ó o menino Moscardo, lembra muito o Zé Elias e tal, eu me emocionei, né, porque são 30 anos praticamente que eu comecei a jogar no Corinthians, e depois de 30 anos um menino foi lembrado, né? Eu fui lembrado com característica, com a personalidade, a história que veio do terrão também, mas só que ele precisa ser orientado, como eu fui naquela época, né? Naquela época as pessoas me orientavam, os jogadores mais velhos, o Ezequiel principalmente, Ezequiel, Bernardo, eles sempre me orientavam, vem cá, vamos fazer diagonal, fica do meu lado, não sai, não passa na frente dos atacantes. Muitas vezes nós estamos vendo o Moscardo, pelo ímpeto dele da juventude, ele começa a jogada e ele vai finalizar lá dentro da área. Só que acontece, quando ele precisa, aí depois ele precisa voltar correndo desesperadamente para fechar o posicionamento, e não é a função dele, por causa do posicionamento. Quando você faz um primeiro volante, nem sempre você pode passar à frente dos meias e do atacante para finalizar. Então isso tudo precisa ser orientado e precisa ser posicionado. Eu acredito que se o Maicon jogar pelo lado esquerdo e o Moscardo pelo lado direito, o Corinthians vai ter um bom meio campo.